vitamina D é a maestra de quem tem uma doença autoimune, não deve faltar. Então, a vitamina D, ela age nesse equilíbrio da tolerância, do resgate da tolerância imunológica, fazer com que haja esse equilíbrio, né? Eu não estou mais atacando o tempo inteiro, eu tire os soldados, né, as forças armadas que estão aí dentro de você, do modo de ataque e volte a ter a sua tolerância imunológica. Vitamina D, a maestra autoimune. Primeiro, só para a gente esclarecer, né, eu vou falar vitamina D aqui o tempo inteiro, mas na verdade não é uma vitamina, e sim um hormônio, tá? Então foi um erro de nomenclatura, mas hoje a gente já sabe que não é uma vitamina, mas a termos didáticos eu vou falar vitamina. Então, nos alimentos, a gente até encontra alguns alimentos fontes de vitamina D, mas essas fontes são insignificantes, né? Então, tem ali no ovo, no salmão, mas são quantidades que não são bem aproveitadas e são muito pequenas também. Então, é necessário que você faça uma suplementação contínua, porque se você para, rapidamente os seus estoques vão cair e você não vai ter mais reserva suficiente. Então, a gente armazena a vitamina D no tecido adiposo, no tecido gorduroso, e toda vez que o seu corpo necessita, ele vai lá e pega do estoque. Então, se você tem um estoque muito baixo, é como se você vivesse no vermelho. Então, não adianta suplementar vitamina D 2 meses, igual eu vejo o pessoal fazendo. Eu tomei, mas não tomo mais. Não, tem que ser contínuo. Se você tem uma autoimune, você tem que usar a vitamina D continuamente. E a quantidade a ser suplementada? Né? A quantidade, não existe uma dosagem fixa a ser suplementada. Importante ter isso em mente. Não existe uma quantidade fixa. Vai depender de como estão seus valores sanguíneos. Quanto mais você usa, mais você vai precisar. Quanto mais inflamado você tiver, mais vai precisar. Se você tiver um polimorfismo, você vai precisar também. Então, em torno de 4.000 é uma dosagem segura para você fazer essa suplementação sozinho, tá? Então, 4.000 UI, que são unidades internacionais. Essa é uma dose, digamos assim, padrão para você começar e segura para você começar sem necessidade de necessariamente ter um acompanhamento profissional ou avaliar outros exames, como o paratormônio, cálcio, etc., tá? Então, essa vitamina ela pode ser utilizada tanto sublingual ou numa cápsula oleosa, tá? Ou em gotinhas oleosas, também é legal, já que ela é lipossolúvel, então é interessante a presença de gordura, tá? Então, 4.000 de base, sendo que vai depender das dosagens que estão aí nos seus exames, fechou? E também, lógico, a vitamina D, como vocês já sabem, é chamada vitamina do sol, né? Então, ela é produzida quando os raios UVB, os raios solares, batem na pele, e aí ela vai passar por uma série de ativação, vai passar pelo fígado, vai passar pelos rins, até que ela fique na forma ativa, que é o que vai fazer, de fato, as funções aí vitais, as funções fundamentais para o seu sistema imunológico, para o controle da autoimune, né, no qual eu vou falar aqui, e são mais de 80 funções que a vitamina D tem. Então, a primeira função é a função no sistema imunológico. Então, a vitamina D, ela é fundamental para o bom funcionamento do sistema imunológico. Então, tá aí a primeira chave, que a vitamina D é a maestra de quem tem uma doença autoimune, não deve faltar. Então, a vitamina D, ela tem um controle, ela participa da tolerância imunológica. O que é isso? Talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso aqui, talvez não, já falei sobre isso aqui várias vezes, que é que quando você tem uma doença autoimune, significa que você perdeu a tolerância imunológica. O que é isso? O seu sistema imunológico, o seu sistema de defesa, ele tá aí para te defender. Ele entra em ação toda vez que você coloca em risco, que ele entende que existe um risco para sua integridade física. Então, ele ataca. E que bom que existe isso. Mas o que acontece é que ele também tem que ser bom em saber a hora certa de parar de atacar. E quando ele não sabe a hora de parar de atacar, é o que a gente fala que a pessoa perdeu a tolerância imunológica. O sistema imunológico ataca,
mas não sabe mais o momento de parar de atacar. Tá? Então, a vitamina D, ela age nesse equilíbrio da tolerância, do resgate da tolerância imunológica, fazer com que haja esse equilíbrio, né? Não estou mais atacando o tempo inteiro. Eu tire os soldados, né, as forças armadas que estão aí dentro de você, do modo de ataque e volte a ter a sua tolerância imunológica. O segundo aspecto que a vitamina D age de forma fundamental na autoimune é na inflamação. Então, a doença autoimune, existe um excesso da produção de interleucinas, né? Então, a vitamina D ajuda nesse controle, vai fazer a redução da expressão de citocinas pró-inflamatórias e aumenta a expressão de citocinas anti-inflamatórias. Ou seja, vai agir de forma que module a inflamação, diminui citocinas pró-inflamatórias, aumenta-se as anti-inflamatórias. Olha só que interessante. E aí tem uma curiosidade, que quanto mais inflamado você está, lembra que eu falei que a vitamina D fica no seu tecido de gordura armazenado, o seu estoque? Então, quanto mais inflamado você está, mais esses estoques de vitamina D vão ser recrutados para ser utilizados nesse processo. Então, se você vive na reserva, né, você vai trabalhar sempre no vermelho. Por isso que tem que ter estoque. Quando eu precisar, meu corpo sabe de onde tirar. A vitamina D também vai agir na metilação de DNA, que é o silenciamento de genes defeituosos, que são os polimorfismos genéticos. Deixa eu apertar a tecla SAP aqui para traduzir para você isso, de modo que você entenda e fique bem claro, tá? Então, todos nós, então, a gente tem muitos genes, desde 2003, né, com o Projeto Genoma, o sequenciamento genético foi possível, né, da gente sequenciar 99,9% disso, e a gente descobriu com isso que existem genes que são defeituosos e que todos nós temos esses polimorfismos genéticos. Todos nós. Se a gente procurar, a gente vai achar. A diferença é que se a gente procurar, a gente vai saber qual a gente tem e não se a gente tem, tá? Isso através de exame genético. Então, a gente consegue, pela vitamina D, modular, né, fazer a metilação do DNA, ou seja, eu posso apertar o play ou apertar o pause, eu posso manifestar ou ativar esses genes defeituosos. E a vitamina D ajuda na não ativação desses genes defeituosos, tá? Então, genética não é destino, eu posso apertar o play ou apertar o pause, e a vitamina D é fundamental para este processo, né? E olha só, mais uma curiosidade aqui. Alguns indivíduos, eles têm, e existe até estudos mostrando, né, a relação de pessoas com doenças autoimunes com o polimorfismo do gene receptor de vitamina D. Então, ou seja, quem tem esse polimorfismo tem menos receptores e isso altera a resposta da vitamina D no seu corpo. Então, existe um polimorfismo relacionado a isso. E existe estudo mostrando, né, pessoas, comparando, né, as pessoas, verificando pessoas com doença autoimune e a presença desse gene relacionado aos receptores de vitamina D, tá? Mas a notícia boa é que também tem como ativar ou silenciar esses genes, tá? Sempre tem o nosso lado bom, tá? Nada aqui na visão integrativa é definitivo e negativo. A gente sempre, ou quase sempre, tem uma saída para os problemas. E na ação, vitamina D também tem um quarto fator, que é a ação intestinal. Ela ajuda na modulação do intestino. Então, vai agir nas tag junctions, que são as junções intestinais. Então, a gente tem aqui uma célula intestinal e outra. Essa célula, elas são ligadas, que como se fossem por junções, linhas que costuram uma na outra e deixam isso bem firminho, bem juntinho. E o que acontece é que, dependendo do que você ingere, o seu estilo de vida, você vai danificando essas junções intestinais, aí você fica com o intestino esburacado, que eu estou sempre falando aqui, né? Intestino permeável, cheio de fendas, e através dessas fendas, alimentos mal digeridos, macromoléculas, conseguem passar e vão ativar o seu sistema imunológico, fazer com que o seu sistema imunológico entre em modo de ataque.
né? Mas o fato é que a vitamina D, ela vai agir na expressão dessas tight junctions, né? De deixar essas junções entre uma célula intestinal e outra bem firminha. Então, olha só que magnífico. Vitamina D age em tantos aspectos, são mais de 80 funções, eu falei 4 delas aqui, mas olha só, modulação intestinal, modulação inflamatória, modulação do sistema imunológico e metilação de DNA, que é apertar o pause nesses genes defeituosos que porventura você tem, tá? Que com certeza você tem, né? Só a gente procurar. Então, é uma vitamina maestra, é algo fundamental para você que tem autoimune utilizar. E aí você pode estar se perguntando, né? E quais exames, né? A gente faz exames de vitamina D, é importante? Quais os valores eu devo encontrar, buscar ter no meu sangue? Né? Então, a gente vê, se você já olhou seus exames de vitamina D, muito possivelmente você já fez, porque mesmo a medicina convencional pede bastante esse exame, mas a diferença é que os níveis, o valor de referência considerados adequados, está entre. Muitas vezes o laboratório diz que 30 é suficiente, 30 é adequado, né? Nanograma por mililitro. Mas fato é que o ideal é que você mantenha os seus níveis de vitamina D no sangue em torno de 60, 70, até 100. Esses são níveis ótimos de vitamina D, tá? Entre 70, 60, 70 até 100 nanogramas por mililitro. Fechou? Então você pode sempre ficar verificando os seus valores e refazer esse exame cada 4, 6 meses para ver como que tá. Tá? E lembrando, se você parar de tomar, vai cair de novo. E aí pode ser que você esteja se perguntando, e o sol? Eu consigo ter vitamina D em níveis ótimos só tomando sol? Ó, a princípio, para o sol, né? Ele é fundamental, ele é super interessante de você tomar também. E nesse caso, a recomendação é tome sol todos os dias, 20 minutos, no horário entre 10 e 4 da tarde, com 80% do corpo descoberto, tá? Então, você tem que estar com bastante parte do corpo de fora para poder ter superfície de contato, né? E você também tem que ficar nesse horário, principalmente do sol forte, porque é justamente os raios UVB que são importantes para essa produção na pele, esse estímulo na pele, tá? Então, é sim o sol forte. E pensa, são só 20 minutinhos, né? Então, não é para você ficar torrando no sol, que aí sim vai ser negativo. E é importante também não tomar banho até 2 horas depois, né? Então, se você acabou de tomar sol, sua dosagem de sol diária, e você esfregar a pele logo em seguida, não vai ser interessante. Então, você tem que ficar ali 2 horas sem esfregar a sua pele, tá? Então, por conta disso, por ser algo realmente desafiador, né, das pessoas conseguirem tomar sol nessa quantidade, com essa frequência, aí, mais uma vez, importante a necessidade da suplementação, tá? Então, para a gente finalizar, é isso, né? Recomendação, funções, falei algumas aqui. Os nossos níveis de vitamina D vão variar consideravelmente de acordo com o momento que você está da vida, se você está usando mais ou menos, e um dos fatores que vai fazer você usar mais ou menos é a sua inflamação e também o polimorfismo genético e porventura você tenha ou não. Estresse, né, também vai ajudar a consumir esses níveis, e se você utiliza corticoide, um fator a mais para você prestar atenção nos seus níveis de vitamina D. Vitamina D, a maestra do controle autoimune, saúde plena para vocês.